Em Provérbios 15, versículo 30, a Bíblia vai dizer o seguinte: o olhar animador alegra o coração, e as boas notícias dão vigor ao corpo. Eu não sei ao certo em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero conversar com você a respeito de boas notícias, a respeito daquilo que tem saído das nossas bocas. No momento em que nós estamos falando sobre isso, é um momento de pandemia, é um momento onde as pessoas estão sofrendo por causa de luto, onde as pessoas estão sofrendo por causa de perdas, onde tantas pessoas estão por aí ficando angustiadas por conta das incertezas do amanhã, pessoas sofrendo por conta de depressão e ansiedade, e esses casos apenas aumentando. E no meio de todo esse caos, o que nós, como filhos de Deus, estamos fazendo? O que nós, como filhos de Deus, estamos falando? O que estamos comunicando em tempos como esse? Em Números capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Moisés envia alguns espiões até a terra de Canaã para que eles pudessem fazer o reconhecimento da terra. Depois de 40 dias fazendo esse reconhecimento, esses homens voltam até Moisés. No entanto, eles voltam com más notícias. Eles falam que aquela terra é uma terra de gigantes, que se eles tentarem invadir aquela terra, eles vão ser destruídos, que se eles tentarem dominar aquele lugar, eles certamente vão morrer. Mas entre esses homens que vieram trazendo más notícias, existiam dois que, ao invés de trazer más notícias, trouxeram boas notícias a respeito daquela terra. No meio daqueles homens em que estavam trazendo essa má notícia a respeito da terra, Josué e Caleb se levantam e motivam o povo a tomar aquela terra. E eles trazem uma nova perspectiva daquela terra. Ao invés de olhar para aquilo que teria de difícil para conquistar aquela terra, ao contrário dos outros, eles trazem a boa notícia, uma visão de como seria fácil conquistar aquela terra. A Bíblia vai dizer que Caleb se levanta e disse: vamos partir e dominar essa terra, com certeza conquistaremos ela. A questão é, o que tem saído da sua boca? Em tempos como esse em que nós temos vivido, as pessoas estão cada vez mais carentes de boas notícias. E nós, como os cristãos, somos aqueles que carregam as boas notícias. Mas assim como Josué e Caleb se levantaram trazendo boas notícias para aquele povo, nós, como filhos de Deus, também devemos desempenhar esse papel. As pessoas estão tão carregadas de más notícias que se torna cada vez mais raro encontrar alguém que traga boas notícias para nós. Talvez você esteja num momento em que a única coisa que você precise seja de uma palavra de ânimo, seja de uma palavra amiga, seja de uma boa notícia, te lembrando de que existe um Deus que está cuidando de você, lembrando de que existe um Deus que não se esqueceu de você e que continua te levantando e te apoiando mesmo em meio às fases difíceis. E talvez você não seja essa pessoa que está nesse momento difícil. E se você não é esta pessoa que está no momento difícil, você deveria ser a pessoa que está dando as boas notícias. Você deveria ser a pessoa que está procurando essas pessoas que estão desanimadas, que estão aflitas, que estão angustiadas e levando até elas as boas notícias do Evangelho. As boas notícias não somente de salvação, mas da existência de um Deus que nos protege, que nos cuida, que nos ama e que nos consola. Desde uma mensagem perguntando se ela está bem, desde uma mensagem de bom dia, desde uma palavra, um versículo para esta pessoa. Nós devemos ser esses mensageiros, nós devemos ser essas pessoas que trazem boas notícias. O que tem saído da sua boca? O que as suas redes sociais têm comunicado em tempos como esse? O que você, na sua comunidade, na sua família, tem compartilhado, tem dito ou tem vivido para que reflita essa boa notícia, para que seja testemunho de boas notícias? E tudo bem se hoje você não estiver numa fase boa. E tudo bem se hoje você não estiver tão bem como estava em outros dias. Caso você seja essa pessoa, eu me proponho a te trazer boas notícias neste dia. Deus não se esqueceu de você. Que Deus continua te amando e te propondo consolo, amor e carinho em tempos difíceis. E que esse tempo difícil passará.
Só que as palavras de Deus permanecem eternamente. Talvez amanhã, talvez na semana que vem, talvez no mês que vem, você já esteja melhor do que está hoje. E isso apenas certificará de que Deus continua cuidando de você, de que Deus continua sendo bom com você em tempos difíceis. E no meio de tanta gente que tem perdido parentes, tem perdido emprego, tem perdido tantas coisas neste tempo em que nós estamos vivendo, Deus continua sendo um Deus de boas notícias. Deus continua sendo bom, mesmo quando os tempos não são bons, tendo graça e bondade para conosco, mesmo quando os tempos parecem não ser propícios para isso. Ao invés de estar trazendo palavras amigas, palavras boas, palavras de incentivo, de motivação, de amor, de bondade, de graça, existem pessoas que encontram mais prazer em discutir quem vai ser o próximo presidente eleito. E existem pessoas que, ao invés de desenvolverem o papel de igreja, levando boas notícias, de sendo testemunhas de um Deus bom, de um Deus de bondade, de amor, de afeição e de consolo, preferem discutir por coisas terrenas que logo passarão. E como eu disse, todas as coisas passarão, mas as palavras de Deus duram eternamente. E assim como Josué e Caleb, nós, como igreja, deveríamos nos levantar em tempos difíceis, trazendo boas notícias. Que no momento em que alguém se levantar, dizendo que a terra possui gigantes, que a terra é difícil de ser conquistada, nós devemos ser aqueles que se levantam dizendo: vamos e vamos conquistá-la, porque Deus está conosco. E hoje eu quero te trazer esta boa notícia. Os tempos mudarão, as circunstâncias mudarão, mas Deus continuará sendo sempre o mesmo, nos consolando, nos amando, nos edificando quando estivermos fracos. Deus continuará nos banhando em sua bondade e seu amor quando estivermos aflitos. Deus continuará nos abençoando e nos amando quando nós acharmos que não somos merecidos disso. E essa é a boa notícia que nós devemos nos agarrar em tempos como esse. Em tempos onde tudo parece perdido, onde tudo parece incerto, Deus continua sendo um Deus de boas notícias. E como um Deus de boas notícias, Ele te convida a ser esse megafone de boas notícias também. Ele te convida para que da sua boca também saiam boas notícias. Deus continua sendo bom, mesmo quando os tempos não parecem ser bons.